Muito bem, gente. Então agora, para o próximo passo, nós vamos acrescentar, nós vamos evoluir, aí vamos criar um puxadinho no nosso MVC, que a gente já viu como construir, né, para fazer a persistência, ou seja, aquilo que garante que o dado vai continuar existindo, a informação da parte M do MVC, né, que é a parte dos dados, vai continuar existindo mesmo depois que eu entrar e sair do programa, na hora que eu desligar ou ligar a máquina de novo, tá? Então, muito bem, pessoal. Então agora todos já estudaram muito bem o MVC do nosso último vídeo. Então eu vou fazer uma revisão muito rápida aqui para a gente relembrar como é que funciona o MVC. Então vamos agora relembrar rapidinho todo o nosso MVC até agora. Então a gente tem lá o nosso controlador, a nossa view, interface de entrada e saída, o nosso modelo, que é onde ficam nossos dados, tá? O controlador que gerencia isso tudo, e agora a gente tem um controladorzinho de banco de dados, que está dentro da parte do modelo. O controlador, a gente já viu como é que a gente faz, tá? Ele vai ter ali o nosso sisteminha ali para criar a view, né? E mandar executá-la. Depois nós vamos ter aqui os nossos objetos de dados, aí no caso o nosso jogador. Depois nós criamos a nossa view para fazer a entrada e saída dos dados, tá? Ou seja, ler o que vem lá do usuário, depois devolver, mostrar para ele de volta, tá? E agora vamos então acrescentar o que falta. nós vamos construir agora aqui um pequeno controladorzinho que vai ter essa finalidade. Para começar a criar o nosso controlador, vamos criar uma classe Java que vai ser usada como componente de armazenamento, da mesma forma como a view era usada como um componente de visualização, e que vai ter os nossos métodos de entrada e saída, que no caso são de armazenamento e busca. E antes que alguém pergunte, eu não sou o C3PO, eu sou um Cyberman da série Dr. Who. E esse pateta que fica passando aqui também não é o R2-D2, é um Dalek, pô. Nós não sabemos exatamente o que vamos colocar nesse controlador banco ainda, mas a gente sabe que a gente precisa de alguma coisa que vai armazenar os dados e uma outra que vai obter os dados de volta. Como diria minha predecessora, a grande porta de saída é uma porta de entrada. A grande porta de saída é uma porta de entrada. Porta de saída é uma porta de entrada. Porta de saída é uma porta de entrada. Porta de saída de entrada. Porta de saída, porta de saída, porta de entrada. Porta de saída. Não é mole não, né? E olha que ela me deu isenção de taxas, não posso falar nada. Bom, vamos agora olhar de novo o nosso MVC. Primeiro, começamos com o controlador, o nosso C, o nosso modelo ali, que é a parte de dados, e a nossa view, que é a parte de entrada e saída, a interface, a parte visual. E agora acrescentamos o controlador, que alguns dizem que faz parte do modelo, uma parte acha que faz parte do controlador. Ele está por cima. É o grandão. O número 1, o rei da cocada. Com certeza o controlador é isso tudo e mais. A primeira coisa a fazer é criar um atributo aqui, onde nós vamos pendurar, né, o componente controlador, essa classe controlador. Vamos criar um objeto dessa classe. E agora nós vamos obter a lista de jogadores que vem por esse controlador banco e vamos jogar ela para a visualização. Então não vamos usar mais esse mostrar jogador que está aqui. Nós vamos modificá-lo para poder mandar uma lista. Bom, a nossa parte visual vai sofrer algumas pequenas alterações, porque nós vamos agora acrescentar justamente o método que mostra uma lista de jogadores e não mais só um jogador como antes. Então nós vamos usar aquele componente do Java chamado ArrayList,
Ele é um componente básico do Java, não é JDBC nem nada, é um dos basicões lá, aonde a gente pode passar uma lista de elementos. Por enquanto, a gente vai definir apenas o método e que ele recebe uma lista de elementos. Então, a gente não precisa fazer nada por enquanto além disso. Depois, a gente vai colocar o código para varrer essa lista e mostrar lá. E aí, voltamos ao controlador e colocamos a chamada do método lá. Testarei este sistema que usarei para localizar o jovem Skywalker. Vamos digitar o nome dele aqui e verificar se este sistema funciona. Se não funcionar, erros não serão tolerados. Como nós alteramos o controlador agora para trabalhar com o gerenciador banco e para obter uma lista de jogadores, então agora para eu mostrar, eu também tenho que mudar. Então nós utilizamos esse pequeno componente chamado iterator, que é obtido através da lista, relist, através desse componente, a relist, e o que eu faço é simplesmente um while testando. Enquanto tiver elementos dentro dessa lista, while it, né, iterator hashtag, eu vou continuar até acabar a lista. Antes de começar a construir o banco, precisamos acrescentar ao projeto os drivers que vão nos conectar com aquele banco de dados. Não pode se esquecer isso. Após isso, a primeira coisa que nós vamos colocar é a conexão. Então nós vamos criar um atributo do tipo connection, que é um tipo do JDBC, da biblioteca de banco de dados do Java, feita para conexão com o banco. Nós vamos colocar ela lá e ela vai ser o nosso manipulador geral. Nós sempre vamos usar essa conexão para poder acessar o banco. E a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente obter essa conexão a partir do gerenciador de drivers, né, de gerenciador de conexões com o banco, que é o chamado Driver Manager. O que ele faz é buscar lá aquele driver que acabamos de mostrar ali e nos dar a conexão. No banco de dados em Java, ele nos obriga a testar qualquer erro que possa acontecer. Por isso nós temos que envolver entre um try e um catch tudo que a gente faz, tá? Outra coisa importante é que, como é que a gente conecta com cada banco diferente? Muito bem, existem protocolos diferentes para você falar com cada banco. Eles são servidores que estão por ali, mas cada um vai ter uma string de conexão para você falar com ele. Se a gente olhar ali na ferramenta que a gente estiver usando, nesse caso o NetBeans, nós vamos verificar ali que ele já coloca string de conexão para o banco que a gente está trabalhando, né, que a gente criou lá no começo. Tá? Então eu vou ali espertamente, tá, e peço para ele me dar as propriedades desse banco, ele vai me dar o textozinho ali, e eu vou copiar e colar aquele texto todo ali, para não precisar ficar decorando os pontos, dois pontos, barra, barra, esse tipo de coisa. Aí eu copio e eu levo lá para o meu programa e coloco como string de conexão. Detalhe, cuidado que tem às vezes umas coisinhas no final que a gente não vai usar, então a gente tira. Tá? Então vou botar a string com aquele userdb on, não sei o que lá. Não, morre ali no nome do banco de dados, o nome do banco que a gente criou, que é jogador DB. Então a gente tira ali, nossa string de conexão está pronta. E aí a gente vai passar como parâmetro para o get connection do driver manager. Tá? E aí, assim que botar no construtor do nosso gerenciador banco,
Assim que for criado o gerenciador banco, ele tenta conectar. Se der um erro, a gente já vai saber na hora que ele já vai naturalmente nos dizer o que está errado. Oi, pessoal. Eu sou o que eles chamam de o quarto Dr. Who e hoje nós vamos ver como é que a gente faz a inserção no banco de dados. A primeira coisa que a gente precisa é obter um objeto comando, que é como se fosse uma caixinha onde a gente pode pôr vários comandos SQL. Dúvidas em SQL, vejam o próximo vídeo. Então nós mandamos o objeto de conexão, como eu falei, o nosso canivete suíço, e dizemos, me dá um objeto conexão. E aí eu vou construir a string SQL, o texto SQL, que é assim que funciona, né, uma linguagenzinha de programação que eu tenho que enviar para o banco, e o banco que vai trabalhar com ela. E aí eu vou construir, tá, a minha SQL de inserção. Então eu dou insert into, que é o comando para inserir, o nome da tabela. Dentro eu coloco todos os campos que eu quero inserir. Aqui no nosso exemplo simples só tem um, que é nome. Depois values, e dentro eu vou colocar o valor que eu quero inserir. Mas esse valor só vai vir depois, de dentro do jogador, quando eu chamar esse banco de dados. Então o que eu vou fazer? Uma coisinha, um truquezinho esperto. Como ali dentro é um texto, ou seja, nome é um texto, ele tem que ir, na linguagenzinha do SQL, ele tem que ficar entre aspas simples. Mas aí fica complicado, porque eu tenho que somar aspas simples com duplas e tal. Então olha só o que eu faço de esperto. Eu coloco ali, ó, exatamente onde eu quero, onde vai entrar a variável nome do jogador, tá? E coloco ali entre aspas simples. E utilizo um recurso que é dar Enter, e ele automaticamente ele vai quebrar aquela string em dois pedaços direitinho, sem errar nada ali, normal, tá? Ele não modificou nada, ó, fica a string, continua a soma de duas strings, tá? E eu faço a mesma coisa logo depois do nome jogador. Ali, ó, vou lá e dou um Enter ali. Ó, tum. E vocês vão ver que ficou sozinha, só a string, nome jogador. Então eu vou substituir aquele nome do jogador, que é uma string, por uma outra string, que é aquela que vem, tá, do objeto J, que é jogador. Então eu tiro aquilo dali, ó. Vamos ver ali de perto. Vamos lá, ó. Então aqui, vamos aumentar aqui para a gente ver melhor. Tá? Então eu vou selecionar aquele carinha ali. Já tem o mais embaixo, tá? E já tem o mais em cima, então não precisa fazer nada, ó. Só tiro essa string dali e substituo pela string que eu quero. Existem outros métodos de fazer isso, que se chama Prepared Statement, que é um outro tipo de comando que já permite você fazer esses encaixes, mas ele é um pouquinho mais complicado. Então esse aqui é bem simples para o nosso Hello World de verdade, tá? Então aqui a gente já montou a nossa string. Como é que a gente... Isso aqui é só um comando, tá? Essa string toda, esse SQL, é um comando SQL. Como é que eu faço para executá-lo, tá? Então, como eu já obtive o comando, a caixinha de comando, através da conexão, o que eu vou fazer é, olha, eu vou mandar executar, e aí eu uso o comando execute update. O execute update, ele é para tudo que modifica o banco de dados. Então, se eu estou inserindo, se eu estou alterando, se eu estou apagando, tá? Então não tem o execute delete, não tem o execute insert. O execute update é um genérico para você executar a string, né, o texto de comando. Então já ali, ó, já ficou prontinho para a nossa execução, tá? E assim como, agora lembrando que assim como na parte do banco, sempre que eu coloco comandos SQL, comando JDBC, comandos de banco de dados dentro do programa Java, ele me obriga a fazer o tratamento de exceção. Vou fazer um videozinho sobre tratamento de exceção logo a seguir, tá? Qualquer dúvida, consultem um bom livro. Então eu coloco esse conjuntozinho lá dentro do try, tá? Na verdade não precisa nem saber muita coisa, é try catch. O catch ele pega o erro, basicamente é isso, tá? Então ali ele vai executar aquilo. Qualquer erro que aconteça ali dentro, ele pula para aquele catch.
E aí o que a gente faz é o seguinte, a gente bota um printzinho para imprimir no console, tá? Qual é o erro? Aquele Ezinho é o erro que é retornado. Aí eu digo, olha, imprime esse erro aqui, e eu ainda boto ali alguma coisa para dizer, ó, isso aqui é um erro de inserção, tá? Que aí se eu vir, eu já sei aonde aconteceu o erro lá dentro, né, da inserção. Tá? Uma outra coisa que a gente precisa fazer também, importante, é após usar o comando, a gente fecha ele. Tá? Se deixar o comando aberto, fica uma série de coisas lá na memória penduradas que podem gerar erro. Erro nos nossos sistemas, enfim, lentidão na tua máquina, uma série de coisas. E é muito bom dar o que a gente chama de commit, que em outras palavras seria uma espécie de confirmação para o banco de dados de que eu quero mesmo que você insira aquilo ali. Muitos sistemas de banco de dados já vêm configurados com o que a gente chama de auto-commit. Quer dizer, toda vez que eu faço insert, sem você saber, ele vai lá e confirma para você. Tá? Geralmente, com coisas simples, assim, né, programazinhos simples, esse auto-commit você até deixa e tal. Mas existem muitos casos que você quer fazer vários comandos e depois confirmar, para garantir que está tudo certo antes de você confirmar que aquele armazenamento foi feito. Tá? Então, a gente aqui já montou, né, todo o nosso armazenamento. Tá para um campo, se vocês quiserem botar mais de um, é só acrescentar ali. Tá? Repara que o nosso controlador já está prontinho para chamar isso daqui, porque a gente já montou o controlador lá atrás. Tá? Então, ele já está prontinho para chamar. Então, eu já posso testar e rodar. Né? Olha, rodei, ele já deu inicializando o controlador. Não deu erro ali, que é onde ele tentou conectar. Se ele não deu erro, é porque conectou. Tá? E aí eu vou lá, mandei ele inserir. Eu mandei ele imprimir o insert para mim na tela, para garantir ela lá. Né? Tá lá o meu insert. Tá? E aqui o nosso testezinho, né, de inserção, né, já está pronto. Se a gente não quiser depender de uma leitura para ver, a gente pode usar a própria ferramenta e dizer, olha, eu quero, me mostra aí a tabela do banco de dados. Então, isso é uma ferramentinha do NetBeans, tá? E outros bancos de dados têm isso, que eu digo, olha, me mostra os dados. Eu vou lá e dou View Data. E olha lá, o Darth Vader ali que eu mandei inserir, né? Esse canalha, né? Esse vilão que todos amam, ó, mandei inserir ele lá. Tá? Então viram que o nosso insert já está funcionando. Bom, gente, agora vai ficar um pouco o filme japonês, né? Aquela dublagem, né? Que vai aqui para lá, mas agora vamos ver como a gente faz o contrário. Queremos ler do banco de dados. Tá? O comando, agora, a gente faz igual a gente fez lá no insert, pega um comando através da conexão, crio a consulta. A consulta aqui não precisa parâmetro, como eu passei no outro, porque eu vou uma consulta tipo quero todo mundo, que é o comando select, o campo que eu quero e a tabela. Acabou. Tá? Agora, aqui o que eu vou precisar mais é um chamado objeto de... para obter o resultado, onde eu vou colocar o resultado que vai vir da execução do comando. Então esse objeto chama-se resultSet, tá? É um outro objeto do SQL. Então na hora que eu mando um execute query, que é diferente do update, ele me retorna esse registro. Como é que eu leio ele? Tá? Eu vou fazer um while, porque pode vir mais de um registro, como vai vir mesmo. Tá? E esse objeto resultSet, né, essa variável registro do tipo resultSet que eu criei ali, ele tem uma função chamada next, que retorna um booleano. Então, cada vez que tem mais um, ele diz, ok, verdade. Tá? Então, o que eu vou fazer é, eu vou passo a passo, cada while ali, eu vou obtendo o valor de cada elemento ali do registro, através de um get qualquer coisa, get string, get int, dependendo do tipo que está ali. O número tem que ser a ordem que eu pedi no select, e eu vou acrescentando naquela lista que me foi passada, tá? no método de busca. Então agora vamos testar esse nosso sistema. Tá? Então quando a gente executa, tá? Vocês estão vendo ali, ó, ele mostra o nosso select, tá? Aí mostrando lista de jogadores, tá? Isso aí já é feito pela nossa view,
tá? Eu passo, né, aquela lista, o array list, né? Passo para o gerenciador banco, o gerenciador banco preenche essa lista, devolve para o controlador pega e entrega para a parte visual e diz, ó, mostra aí, que é o que a gente está vendo ali na tela. Tá? Vamos entender como tudo isso se encaixa. Eu sei que está um pouco embaçado aqui, mas o importante é vocês entenderem a conexão. Então, eu tenho um controlador que, na verdade, tem referências para objetos da classe controlador banco, da classe view e dos objetos de dados que ele trabalha que ficam trafegando. Então, o controlador, né, ele, na verdade, agora ele tem dois componentes que ele gerencia, o visual e o controlador banco. Então, ele manda coisas da view, né, manda a view retornar para ele objetos. Ele passa esses objetos para o banco, o gerenciador banco joga para o banco de dados, e ao mesmo tempo, se ele quer pegar de volta, ele pega e joga para a parte visual de novo, e é onde a gente consegue vê-los. Espero que vocês tenham conseguido entender esse módulo, que foi um pouco mais comprido. Eu não sei nada! Eu não sei nada! Mas o importante é... Porta de saída é uma porta de entrada. Porta de saída é uma porta de entrada. Porta de saída de entrada. Porta de saída, porta de saída, porta de entrada. Porta de saída.